coletivas e no que isso pode vir a dar. Né? Só a título de esclarecimento, queria registrar aqui com vocês hoje, eu não vou fazer nenhuma pergunta em específico, é uma reflexão, porque eu acho extremamente oportuno a gente estar aqui no momento. Tudo bem que o auditório desde o princípio não teve lotado, até porque hoje teve jogo, está tendo jogo de Fortaleza, então isso já foi assim, um inibidor de presenças. Mas ter aqui, contando no auditório e na mesa, 12 comunidades, contando com as que ainda não puderam se fazer presentes, isso é bastante enriquecedor. Se do VLT, dos representantes que vieram aqui sobre o VLT, que passa por 22 comunidades, termos aqui 10 comunidades falando do que está acontecendo na realidade dessas comunidades, é muito importante para a gente, para tornar público, de certa forma, o que vem acontecendo e externalizar um pouco mais, embora a gente já saiba assim, pelos bastidores, pelas redes sociais, mas nada como sentir o avivamento da luta de cada um, relatando os seus percalços cotidianos em cada comunidade. E assim, desde 2009, quando eu era professora da UES, e nessa ocasião eu tive a oportunidade de fazer vários campos, visitas técnicas com muitos alunos e tive a oportunidade de levá-los à comunidade. Então, já no outro momento, agora em São Paulo, onde eu venho, estou residindo desde fevereiro, eu venho acompanhando as manifestações e tive a oportunidade de conhecer algumas comunidades mais de perto. Que é óbvio que nós vamos confrontar com as realidades que são os vilões da história. O VLT, o BRT, que são os líderes das remoções em massa, porque são as obras que foram incorporadas pelo Pacto da Mobilidade, que é um dos maiores investimentos do mega evento Copa. E aí vem, em segundo plano, os estádios, e aqui em Fortaleza nós ainda temos o acréscimo do aquário e dessas obras que pretendem se efetivar na orla. Então nós temos aí um diferencial a mais do que as outras cidades. Então, já em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro, em outras capitais, como aqui no Nordeste, como Natal, Salvador e Recife, não especificamente em Recife, porque o estádio lá não vai ser em Recife, mas vai ser em São Lourenço da Mata, todas elas têm um diferencial das demais 12 cidades-sedes, que é a questão do turismo. As 4 cidades-sedes localizadas no Nordeste brasileiro, ela tem esse diferencial porque elas têm essa prerrogativa de alimentar um eixo viário de acesso à orla e estruturas portuárias. Então, esse impacto vem colidir com uma série de outras. Então, nós temos uma mobilidade que é reificada por uma logística. Nós temos uma mobilidade que não atende, um projeto de mobilidade que não atende ao cotidiano da população, que ela faz parte de uma tríade, que é uma conexão entre estádio, aeroporto e orla. Que no dia a dia, no cotidiano, a gente vê que o direcionamento dos fluxos, eles convergem para outros sentidos da cidade. Então, grande parte dessa mobilidade, ela foi forjada com essa desculpa, como já foi colocado aqui. E outra, se vocês olharem o projeto do Metrofó, do sentido leste do metrô, ele é todo subterrâneo, que é uma obra para ser feita em 2020. Ele é todo subterrâneo. É óbvio que ninguém iria desapropriar ninguém no percurso da Santos Dumont, que é onde vai ser a futura linha leste. Então, se na contramão de outros países desenvolvidos, o VLT no canteiro central, ou em sistema de levitação magnética, ou é subterrâneo, nós estamos indo na contramão desse desenvolvimento, porque são reaproveitamento de linhas férreas seculares,
nós não estamos acrescentando modal, nós não estamos intervindo, não estamos construindo o metrô, nós estamos abolindo o trem para construir o metrô. Né? Diferente de outras cidades que conseguiram contemplar esses modais simultaneamente. Então, assim, não dá para entender que progresso é esse num sistema de metrô que está sendo, desde 98, o projeto é anterior, mas está sendo executado desde 98, quando ele converge para a área central, que é tipo periferia-centro, um modal, né, totalmente defasado perante as novas demandas e que ainda, né, está em fase experimental. Então, o que eu coloquei aqui mais é só para a gente refletir sobre o que vem a ser essa mobilidade e para prestigiar os colegas e dizer que não é comum a gente encontrar a resistência que tem em Fortaleza. Tá? A gente é referência em vários outros lugares. Tá certo? Obrigado, Mariana. Chamar a Verônica e o próximo, já vou informando, é o Leonardo Vasconcelos. Dá para ficar a postos. Boa noite. Boa noite. Eu sou Verônica, faço parte como colaboradora do Observatório, fui aluna do MAC, do mestrado em Administração em Avaliação de Políticas Públicas, e eu não tenho muito o que falar hoje diante de tantas falas ricas, emocionantes, verdadeiras, né, que aconteceram aqui. Eu queria acrescentar só que eu sou filha de Fortaleza, eu nasci aqui e eu vejo a Fortaleza cada vez mais frágil, né? Então, são muitas fragilidades permeando a nossa grande metrópole que se formou com mais de 2,5 milhões de habitantes que temos hoje. E, além da questão das remoções nas áreas de construção do VLT, nós temos também outras especulações imobiliárias no Cocó, né? O shopping, falam em tirar as barracas da Praia do Futuro, que é uma tradição que emprega muitas famílias. Claro que tem algumas construções feitas em umas barracas com pessoas de mais poder aquisitivo que realmente estão prejudicando a orla, mas que tem muita empregabilidade e motivo, mas também ninguém fala no Marina Park, que é dentro do mar. Né? Então, a gente tem que pensar em mais questões de especulação imobiliária que estão acontecendo nessa cidade, e é um momento muito oportuno para nós juntarmos todas essas problemáticas de especulação imobiliária na nossa cidade, né? Então, eu parabenizo a todas as falas emocionantes, verdadeiras, e que estão criando um movimento mais forte agora na cidade de Fortaleza, né? Parabéns a todos e obrigada por estar aqui com vocês, discutindo. Leonardo, Maria do Céu e Clarice Maurício. Boa noite a todos. Eu queria só, primeiro, publicamente, assim, colocar meu agradecimento, certo, a todas as falas que foram colocadas, não só pela questão dessa nova, dessa realidade que se coloca, mas também eu queria agradecer, por assim, eu estou doutorando aqui da UFC e minha tese de doutorado é sobre justamente a Copa de 2014 e os seus impactos aqui em Fortaleza, certo? E, assim, um dos capítulos que realmente eu quero trabalhar é essa questão de como é que está acontecendo as emoções, né? E, assim, acredito que realmente eu acho que é importante deixar registrado isso, né? Como um acontecimento histórico da cidade. Outra coisa que eu queria colocar é o seguinte: eu sou morador ali do Vila União, certo? Perto, né, ali do pessoal da Lauro Vieira Chaves. E é impressionante, eu moro num condomínio, né, ao lado da Corpus, ali.
E é impressionante a diferença do tratamento que é dado, né, com o pessoal da comunidade e com o pessoal da Corpus. Né? Então, você sabe quem é ali o dono da Corpus, né, nosso querido senador Início Oliveira, né? Vice-prefeito. Né, e o vice-prefeito é o sócio dele. E é impressionante como, assim, eles estão em área de ocupação há muito tempo também. Né? Eu sou morador desde que eu nasci ali, né? E vi eles ocupando aquilo ali como... Campo de futebol. Né? Ocuparam ali o campo de futebol, ocuparam aquela área que era uma área verde até, que a gente usava muito ali. E, assim, nunca veio nenhum governo para tentar tirar eles ali. Né? Então, você vê realmente a diferença de tratamento que existe, né? Em duas situações que são semelhantes. Outra coisa que eu queria colocar é em relação ao custo realmente dessa questão do VLT. É impressionante como você tendo, né, outras alternativas que são usadas em várias cidades do mundo, né, que é a questão dos elevados, e você adotar pela solução mais cara. Eu queria até colocar aqui uma questão, não sei se o pessoal do Observatório poderia me ajudar também, em relação ao posicionamento do TCM, do TCE, né, Tribunal de Contas da União também, em relação a essa questão. Né, porque se você tem uma alternativa que não remove tantas pessoas, se você tem uma alternativa que é possível você fazer o mesmo projeto, certo, com muito menos dinheiro, certo, e com menos impacto social, e né, qual é o posicionamento que se tem dessas instituições. Né? E, assim, só queria colocar também em relação ao tipo de fiscalização que se tem, né, e o que é que acontece nas comissões dos nossos legislativos. Né? Qual é o posicionamento que se coloca? Eu trabalhei durante algum tempo na Câmara de Vereadores, né? E assim, a gente viu lá que realmente o lobby é muito grande, certo? E o dinheiro não é um dinheiro pouco que corre ali, certo? Você tem conglomerados realmente de grupos imobiliários que estão diuturnamente lá, certo? Forçando vereadores a tomar certas posições, né? E assim, enfim, a gente fica até se perguntando até que ponto, né, é possível ainda ter confiança alguma numa instituição daquela. Né? Mas, de toda forma, colocar esses diferentes posicionamentos, né, que acho que o mais importante do movimento, o mais importante do movimento é deixar claro que posicionamento cada instituição toma, certo? Porque é muito fácil você estar diante de uma manifestação do tamanho que a gente teve, né, em Fortaleza, com mais de 50 mil pessoas, como foi lá no dia 19 de junho, que eu estive lá. É muito fácil você propor um plebiscito e quando os ânimos se acalmam de certa forma, você recuar. É muito fácil isso. Mas eu queria, né, saber, talvez uma das coisas mais eficazes que se coloca é deixar claro que posicionamento se toma de cada instituição. Né, para a instituição não poder recuar, não ter seu discurso, né, não foi bem isso que a gente disse. Eu acho que é importante também, quem está colocando os vários movimentos aqui, deixar claro, isso aqui é o posicionamento que vocês tomaram. E, porque isso daqui a 4 anos, daqui a 2 anos, né, vai servir para alguma coisa. Obrigado. Boa noite. Eu sou Maria do Céu, sou professora ainda do Departamento de Geografia da Universidade Federal do Ceará. E no momento estou fazendo pós-doutorado na UNB e discutindo sobre os impactos dos projetos, os grandes projetos na zona costeira do Ceará. Não me alegra ver o motivo de luta de tantos de vocês, aqui presentes os 11, mas o que a gente conhece nessa cidade. Porque o que a gente tem visto é cada vez mais uma condição precária de vida
e de negação. E aí todos os processos que vocês descreveram e que me ensinaram também a ler. Mas me entristece ver que as ações do capital e a ação do Estado, o Estado capitalista, como um grande produtor de espaço, ele gera negação de direito, violação de direito, e nega inclusive que aqueles que já têm o direito à moradia tenha esse direito garantido, porque isso não significaria dizer que não se teria que lutar por outros direitos. Mas é como se o processo estivesse recomeçando e eternamente os sem renda ou os que não são, os que detêm o controle e o poder da riqueza, que estão sempre atingidos. E é como se a gente não pudesse dormir. Eu não gosto da ideia de que o povo acordou. A periferia, no sentido daquela periferia, não os que estão no centro e os que estão distante dele, porque há periferia na Aldeota, há periferia no Papicu, e essa não dorme. Não dorme porque o filho não tem direito à saúde, não dorme porque não tem direito às condições de uma boa educação, uma casa protegida e com condições, como vocês relatam, que muitas das casas são precárias, mas isso não significa que nós podemos abrir mão desse teto, porque muitos estão nas ruas e praças dessa cidade, como foi dito aqui, sendo levados para não sei onde, porque é preciso escondê-los por causa da Copa das Confederações e por causa da Copa que virá. Eu queria que não viesse. Esse sonho da Copa nunca me alegrou. Eu quero dizer para vocês que quem me conhece sabe desde o começo que eu tenho dito que os fortalezenses não iam ganhar com a Copa. Falar isso lá no departamento de geografia era um problema, porque parece que você é sempre do contra, parece que você é sempre aquela pessoa da universidade que não acredita que coisa boa vem. Eu não acreditava pela experiência que a gente viu no Rio, pela experiência que a gente viu na África do Sul e tantos outros. E aí, no caso do Ceará e da zona costeira, é só lembrar o que foi o anúncio do Prodetur, que também dizia que ia trazer casa para os moradores das praias, e o que nós vimos foram afastamento, foi negação de direito. E aí a gente pode pegar muitos casos desses. No caso da cassinocultura, que era um outro grande empreendimento que também o Estado pôs muito dinheiro, as chamadas fazendas ocuparam os apicuns e manguezais, onde os pescadores, as marisqueiras tiravam o sustento. E agora, mais recentemente, é só se lembrar dos parques eólicos sendo instalados em cima das comunidades e afastando e negando o direito à moradia, negando o direito ao trabalho, negando, portanto, o direito à vida. A minha fala não vem para dizer para vocês que só vocês estão nessa condição. Infelizmente, essa é uma realidade que o Brasil vive. Então, não é que as pessoas acordaram. Eu acho que há um jogo de imagem, de metáfora, que diz que o gigante acordou. Acordou, eu acho que para que, quem sabe, o Estado, os governos pudessem ouvir. Mas pelo que a gente tem visto na mídia, pelo que a gente tem visto nos espaços de decisão, não sai plebiscito, não sai mudança em relação aos senadores, não sai um tanto de reivindicações que estavam nas ruas. Infelizmente, o recado é claro. Precisamos continuar na rua, precisamos ocupar o aquário, precisamos amanhã ocupar as praças e ruas dessa cidade, se nós queremos trabalhar, ser o sujeito da transformação da sociedade, inclusive da realidade da cidade de Fortaleza. Obrigada. Larissa Maurício.
possível, né? Agradecendo aqui a mesa, os palestrantes, todas as pessoas da comunidade. E só para destacar, assim, as duas falas, né? Uma era do João Batista, né? Do Rio do Parto, e a outra da Ivoneida, né? Da Silva, Maria Ivoneida da Silva. Desculpa, não tenho sobrenome, né? É só porque, assim, pelo meu visar, assim, eu não estou atualmente na minha instituição, na Unifor, porque teve uma racha e eu não consegui acompanhar a minha grade. Ou eu partiria para outro curso, ou então começaria do zero do meu próprio curso com outra grade pragmática. Aí eu me matriculei europeia, eu nem nunca ter ido para a Europa, eu não quero, vou sair fora. E eu gostava muito da psicologia do esporte, essa disciplina não tinha nenhuma das grades. Atualmente eu estou fazendo outro curso, não queria me falar agora porque eu também não sei se vai dar certo, assim, mas enquanto estudante, e eu fui também para a UNB, queria só destacar na fala do João Batista o seguinte: a questão da política hoje, a descentralização, quando se haver essa reforma, é que todos os municípios vão gerar verbas para Brasília, de devolução de secretarias. E do jeito que está, não. Acumula-se e devolve para algum interior que está precisando da mesma secretaria. Aí, assim, com essa questão, a gente deve pensar assim: se vocês querem continuar nas suas casas, você tem que ser... E querem também a questão da ascensão social, lutar por um saneamento universal, eu acho, em Fortaleza. E assim, lutar pelas suas residências, é lógico, né? E força. E a outra questão que eu queria falar para a Ivoneide é que, assim, em relação à ocupação, eu tenho um colega meu que trabalha pela criação desse aquário. E aí, hoje ele teve ascensão, ele é pai, faz universidade também lá na FIC, e ele luta muito, assim, veemente. E eu fico, assim, achando estranho, né? Porque, poxa, não construí nem a ponte dos ingleses para poder a gente ter porto e voltar a ter novas pessoas vindo e indo para outros estados através, como faz a Bahia de Guanabara do Rio de Janeiro, né? Com o Rio Niterói, que pega aquele pequeno navio, né? Então, assim, eu acho que tem que se pensar o que é que tem que priorizar, se vocês vão ocupar, para poder depois vocês explicarem por que é ocupado, porque tem muita polícia, muito canto em Fortaleza, que é a quarta cidade mais violenta, segundo a estatística aí. Sucesso para nós. Obrigado. Então, vamos fazer as considerações finais. Quem tiver consideração faz, quem quiser só agradecer no momento, fica à vontade. Então, vamos começar pela esquerda. Eu agradeço esse momento, achei muito instrutivo, muito bom, né? Agradeço ao palestrante, todos que vieram aqui. Muito obrigada. Então, em consideração às falas que houveram, realmente o Fortaleza está se moldando de uma forma bem monstruosa, na minha opinião, e está se transformando em outra cidade, e cada vez menos pessoas têm direito a essa cidade. Um bom exemplo é que as nossas comunidades estão ameaçadas de remoção há muito tempo. Se nós não sairmos pelo VLT, brevemente seremos ameaçados por uma outra coisa. A Copa do Mundo é uma desculpa que vai passar, mas virão outras desculpas parecidas, melhores ou piores, mas virão. E as coisas se repetem porque locais diferentes, obras diferentes, mas o nosso inimigo é o mesmo. Entra governo, sai governo, novas caras, velhas caras, mas o sistema capitalista sempre se mantém. Nosso inimigo é o mesmo, afinal de contas. E, bom, eu acredito que diante disso tudo, é preciso que nós tomemos conta de que somos muitos e de que somos povo. Cada vez menos pessoas estão tendo direito à Fortaleza. E quando eu estou falando nós, quando eu falo nós, nesses momentos em que eu falei, eu não falo de nós comunidades, eu falo de nós fortalezenses. Isso vai para além dessa mesa. Então é preciso que nós percamos a paciência e continuemos perdendo a paciência com esses caras, para que eles saibam o que é o povo, quem é o povo e qual o poder do seu povo.
para que eles se deem conta do que fazem, do que devem e do que podem fazer lá, para que nós, enfim, governemos para que os nossos direitos valham. Então, agradeço muito nesse momento, agradeço que a nossa discussão possa ser levada à frente, possa ser ampliada, que mais e mais pessoas possam discutir a nossa situação. E bom, meu recado é esse, nós estamos em luta há muito tempo e condição. Obrigado. Net? Começar a agradecer o espaço, né? Mais um espaço aberto para as comunidades, é muito bom que a gente tenha esse espaço, né? E também assim a gente também vê que as comunidades também não estão paradas, né? Não receberam a notícia desse VLT, mas não ficaram de braços cruzados, né? Foram à luta e foi assim que a gente está lutando há 3 anos, né? Há 3 anos atrás, quando a gente viu o projeto, a gente achou que dentro de 1 ano não ia ter mais nada naquelas comunidades. Hoje as comunidades continuam de pé e vão continuar de pé por causa da luta dos moradores que tiveram essa consciência de lutar pelos seus direitos, né? E que essa consciência continue, né? Esse a gente agradece pelo esse espaço. Eu também gostaria de agradecer o convite, a oportunidade, o espaço e também dizer que eu não gosto da Copa não, porque eu nunca curti nenhum tipo de jogo, né? E essa Copa também não veio fazer nenhuma diferença, pelo contrário, ela veio deixar perda, né? É o único bem que a gente tem é o nosso lar. Então, independentemente de governo, prefeitura, Roberto Cláudio, Círio Gomes, para mim não está dizendo nada. Eles para mim não estão dizendo nada. Porque eu nunca comi e ele nunca me deram nem R$1 para comprar um pão para um filho meu comer. Sempre foi às custas do meu sócio e só do meu marido. Então, é isso que eu queria agradecer mais. Bom, eu também agradeço o convite, o espaço e agradeço também o jovem, né? E que continue na luta com a gente, que nós vamos continuar resistindo, viu? Nós vamos continuar resistindo e que a gente participe mais das nossas coisas, do nosso país e da nossa cidade, né? E que mostre o político que ele precisou do povo para estar naquela cadeira, então ele tem que olhar para o povo, não para as máquinas, nem para o que convém a ele. E nem o que convém a ele e o povo de fora, os turistas, né? Ele tem que ver tem que olhar para o povo da cidade dele, né? Do nosso país. E estamos aí. Então, vou fazer minhas considerações também. Não, primeiro eu ler uma carta que nos chegou aqui, pediram para ler, não quiseram fazer a pergunta oralmente. Na verdade, nos traz uma pergunta, eu vou ler aqui. Boa noite. Na verdade, não quero fazer uma pergunta, e sim uma ratificação. Desejo lhes informar que sou policial militar e, como falaram muito de polícia, desejo lhes informar que a Polícia Militar do Ceará não coaduna com essa política autoritária do governador Cid Gomes. A meia dúzia que reprime as manifestações são policiais que estão sendo comprados pelo mesmo. Quero dizer que a polícia, em geral, apoia a sociedade. A outra coisa, só dialogando um pouco com o que o Leonardo falou, né, em relação aos custos, né, e às alternativas. Na verdade, os governos, o governo do estado tem falado muito, no caso do VLT, que é uma obra que está saindo muito barato, né? Uma obra que está saindo muito barato e de fato, o fato de o governo não ter que pagar pelo terreno, né, faz com que a obra fique mais barata, né? Na verdade, o que se tem são as alternativas, são alternativas econômicas, né, e não sociais, né, no caso da construção dessas obras. Importante lembrar, nenhuma das pessoas falaram, achei até que alguém ia tocar no assunto,
em relação à regularização fundiária, né? Essas comunidades estão, né, há décadas, né, vivendo e convivendo nesses locais, e em nenhum momento houve a presença do governo, do Estado, no sentido de regularizar a situação da moradia daquelas pessoas, né? E quando justamente o governo aparece para essas pessoas, é no sentido de removê-las da sua moradia, né? Então, queria só fazer essa breve consideração aí, né, em relação a essas duas questões. Queria agradecer o convite do Observatório, falar que é sempre um aprendizado muito grande ouvir quem são, na verdade, os que estão ensinando para a gente a como fazer essa luta. Deixar mais uma vez reforçado o convite para todo mundo chegar sábado, na verdade sexta-noite, 19 horas até o sábado, 19 horas, no Ocupe Aquário, podem chegar. E também falar que, enquanto coletivo Flor de Urucum, a gente fica à disposição, a gente está inserido no processo dessas lutas, a gente está trabalhando com algumas dessas comunidades e a gente está querendo fazer esse trabalho de aproximação, e vocês podem entrar em contato com a gente pelo Facebook, pela página da Coletivo Urucum, Assessoria em Comunicação, Direitos Humanos e Justiça, e também pelo blog, que é urucumce.blogspot.com. Então, quem quiser entrar em contato, quem quiser saber mais alguma coisa, a gente vai dialogando, e mais uma vez, obrigada. Eu gostaria também de agradecer, né, o convite de estarmos presentes, e falar que, e convidar todos e todas para quem quiser conhecer as comunidades, né? Nós temos reunião da Comissão do Movimento de Luta em Defesa da Moradia toda segunda-feira, às 7h30 da noite, na comunidade Trilha do Senhor, né? E, como já falei anteriormente, o movimento é formado por moradores, mas também por pessoas que estão sensíveis, estão na luta com a gente, né? Então, o convite se estende a todos e todas vocês. Falar que também temos, quem quiser conhecer também melhor a nossa resistência, nós temos 2 páginas no Facebook, que é do MLDM, e também de comunidades do Trilho Unidas, que também fala um pouco da nossa história, da nossa construção de luta, que é formada pela luta jurídica, né, que é pela luta dos nossos direitos, e também a luta política, né, da gente estar na rua, a gente está buscando alguns espaços, que a gente, de alguma forma ou de outra, a gente vai para a rua, a gente fecha avenidas, assim, para mostrar, dar visibilidade, também tentar desconstruir essa imagem que o poder público vem criando, tentando mostrar da gente que nós estamos atrapalhando o desenvolvimento da cidade, né? Que o VLT é bom para a cidade, que o povo está atrapalhando, que os moradores estão atrapalhando, eles gostam muito de pregar isso. E a gente tenta, quando a gente vai à rua e quando a gente tenta ir na mídia, mostrar que não é nada disso, mostrar o outro lado dessas obras, que vem tentando arrasar muitas comunidades, né? Para mostrar a realidade, né? O que realmente está acontecendo. Então, mais uma vez, estendo o convite a todos e todas e agradecer por estar nesse espaço, também mais uma forma de dar visibilidade à nossa luta. Obrigada. Bom, gente, eu quero dizer que eu sou um sonhador. E sou um menino sonhador. E toda essa reunião aqui me motivou para que eu continue sonhando cada vez mais. Então eu sonho muito. Então eu sonho muito com a nossa realidade, com a nossa liberdade. Mas eu só vou acreditar mesmo que essa realidade vai se cumprir quando a gente pensar cada vez mais, estudar e se organizar. Então, eu vou acreditar na liberdade do Brasil, numa igualdade social, quando as pessoas brasileiras gostar mais de português e matemática do que de futebol e carnaval. Muito obrigado. Bom, eu também queria agradecer o convite, né, de estar aqui compartilhando ideias e vivências.
A gente está aqui, pessoas diferentes, de comunidades diferentes, mas que a gente tem um pensamento único, né? Mesmo pensamento de ter a nossa moradia digna, continuar nos nossos espaços, porque, como eu vi aqui, a maioria, os espaços são de pessoas antigas, que têm história, então é o mesmo de todas as comunidades. E ninguém quer sair do seu canto de origem, né, das suas raízes, e eu queria agradecer e estou aqui à disposição para outros eventos, e convidando todo mundo para ocupar o Ocupa Aquário, que vai ser muito legal. Bom, assim, o que eu vejo hoje é uma universidade diferente, certo? Que as meninas no meio da arquitetura, né, que conhecem lá a minha comunidade, né, e saber que a gente tem, nós, das comunidades mais carentes, né, pode-se dizer assim, que a gente tem mais um espaço aberto dentro da Universidade Federal aqui do Ceará, certo? Por quê? Porque os professores, os alunos, eles estão mais sensíveis, é o que eu estou vendo, estão mais sensíveis no que está acontecendo na nossa cidade, né? De que forma a população fortalezense ela está sendo tratada, certo? Principalmente as mais vulneráveis, de onde a gente, de quem a gente poderia ter aquele, como é que se diz, ter aquela segurança que seria dos nossos governantes. Está sendo o contrário, a gente está tendo a insegurança junto aos nossos governantes. E eu queria deixar aqui o agradecimento, né, porque a universidade hoje, dentro da nossa comunidade, ela foi, lá da Laveira Chaves, ela foi de suma importância para que a comunidade ela pudesse ficar, pelo menos 85% das casas, e pouquíssimas de famílias vão ser realocadas. E pelo trabalho de uma aluna de arquitetura, foi que a gente levou a ideia ao governo do estado para que aquelas famílias que fossem ser realocadas, elas fossem realocadas próximo à comunidade, tá certo? Assim foi proposto também com as outras comunidades. E é o que a gente espera, que essas famílias elas possam viver próximo do seu vínculo social, que é aquele local. Apesar de ser 2 quilômetros mais distante, mas ela vai estar naquele local, vai estar situada, todos os equipamentos eles vão estar ali novamente, eles não vão perder aquilo ali, certo? E eu agradeço muito à universidade, mais um espaço que está se abrindo para a gente, pessoas, professores e alunos que a gente sabe que a gente vai poder contar na hora de uma necessidade, na hora de alguma ajuda, a gente sabe a quem recorrer. Agradecer também ao Frei Tito de Alencar, que sempre esteve com a gente, né? Defensoria Pública da União, do Estado, Ministério Público, certo? E que no dia 19 vai ter essa audiência e que a minha fé, ela nunca foi inabalável, certo? A minha fé, ela sempre ultrapassou os meus limites. Muito obrigado. Pois é, gente, eu queria também agradecer essa oportunidade de estar aqui com vocês, né? Em nome da comunidade do Serve Luz, dizer que nós temos no Serve Luz o Conselho Popular, né, do Serve Luz, e quem quiser visitar o Serve Luz ligar para o meu telefone, 8525-7719, entendeu? Porque o Conselho está aceitando toda a visita. Você vai ver o cartão postal mais bonito de Fortaleza, certo? Que é a Baía de Tanzinho. Se você chegar lá, você vai ficar maravilhado em todos os sentidos. E fazer uma denúncia, né? Que apesar de toda a luta, o governo do estado está conseguindo fazer o porto de passageiro dentro da Praia Mansa, né? Onde expulsaram mais de 40 pescadores, né? Pescadores, prometendo dar moradias, e hoje eles estão pagando um salário, né, mínimo para cada pescador que estava lá dentro da Praia Mansa, que sobrevivia da pescaria. Então é isso, certo? Isso é outra oportunidade, né? Obrigado. Bom, gente, boa noite, né?
queria agradecer primeiramente ao Observatório, né, por ter disponibilizado o espaço, né, para a gente ter esse debate bem enriquecedor, né? E queria também agradecer, eu estava até impressionado aqui, queria agradecer aos companheiros que ficaram até o final, tipo, em 4 anos que eu tenho de universidade, nunca tinha visto, assim, tanta gente ficar até 10 horas da noite para ver um debate desse, certo? Eu acho que o pessoal que ficou até o final vai levar esse debate para além da universidade, né, que é uma questão que a gente debatia muito, que é levar esses problemas sociais para além dos muros da universidade. E eu acho que é isso, que a gente quer que vocês se unam a gente, né, nessa luta, né, para resistir contra essas violações de direitos que o governo vem fazendo com a gente, né. Acho que é isso. Obrigado, Flávio. Queria agradecer a presença de todos e todas e dizer que quem se sentir à vontade também, quiser participar, dizer que o Observatório está aberto aí à participação. O Leonardo também está convidado já, desde já. A gente está com a iniciativa de construir um dossiê, não é uma iniciativa do Observatório, mas que a gente também acabou encampando isso no núcleo urbano do Observatório, e construir um dossiê de impactos das obras da Copa. Então a gente convida também para colaborar nesse sentido. Agradecemos, boa noite a todos, até logo.